formado, minha primeira formação em administração de empresas. E foi quando eu vou para a Austrália. Chegando lá, no primeiros 6 meses, eu estava numa outra fase de vida, assim, não muito firme com Deus, querendo descobrir outras coisas na minha vida, fase muito ruim, diga-se por sinal. E aí entrei nessa igreja de brasileiros lá, né, que até hoje está lá, CNA Church. Hoje é a maior igreja de brasileiros que a gente tem na Austrália, né, um ministério muito interessante lá em Sydney. Fico esses 7 anos na Austrália, né, até meus 30 anos. E aí é quando eu decido voltar. Você fez parte desse ministério? Você tocava lá? Fiz. A igreja estava... Eu acho que a igreja também estava no seu início. Era uma igreja pequena na época. Pequena mesmo. Eu lembro que o primeiro culto de quinta-feira que eu entrei, acho que tinham ali 12 pessoas, sabe? E o que me chamou atenção é que o pastor estava pregando para essas 12 pessoas sobre imoralidade sexual. E tinha muito a ver com o contexto que eu estava na época também. E aquilo me chamou atenção. Eu falei, nossa, eu tô perante um cara que tem coragem de pregar a Bíblia. Então acho que é aqui que eu vou ficar. E foi isso que fez eu ficar na igreja, né? Eles acreditaram em mim mesmo quando eu estava totalmente desacreditado em mim mesmo. Foi muito interessante. Porque eu estava muito frustrado com a minha vida, com a fé cristã, com a minha caminhada com Deus. Aliás, eu quis fugir do Brasil, porque eu achei... Talvez fugindo daqui, eu ache Deus na Austrália. Aquela ilusão toda. Mas, olha que interessante você contando. Você é Jonas, né? Exato. Fugindo. Mas a questão primordial, como que foi essa sua transição ali? Que você foi para a Austrália, daí qual foi o ponto que você fosse, vou para a igreja? Porque você disse que estava meio distante do caminho do Senhor. O que te levou? O ponto que eu volto a afirmar, né, meus passos com o Senhor, eu chego na igreja, eu fico com eles um tempo, vou para acampamento, entro no Ministério da Música, mas ainda assim, lá e cá, será que é isso mesmo? Com aquela luta interna, crise de fé, tudo que eu estava vivenciando ali com os meus 21 a 23 anos. Por que você acha que você teve crise de fé, que se você vivia na igreja? Eu era da igreja, mas eu não tinha uma boa base bíblica, eu não tinha um bom conhecimento do evangelho. Eu te pergunto isso porque muitas pessoas vivem isso, né? Estão na igreja, mas não tem fé suficiente. Tô frio na fé, tô morno na fé, não sei o que está acontecendo comigo. Eu acho que a gente tem esse pressuposto de porque estamos na igreja, eu sou filho de pastor, eu faço parte dessa família que toda é cristã, família Guerra, que sempre foi cristã. E aí você cresce nesse ambiente, mas eu não tinha as convicções da minha própria fé. E essa convicção, ela só vem quando você, de fato, para pensar biblicamente sobre todas essas questões. E eu nunca tinha parado para pensar biblicamente sobre tudo isso. Tinha muita experiência, né, com Deus, sentir nesse culto. Tinha, às vezes tocava as minhas emoções, me quebrantava perante Ele. Isso era importante. Mas isso não sustenta a fé. De fato, não sustenta a nossa fé. E hoje, como pastor, eu vejo pessoas, né? Hoje eu recebo na Igreja da Trindade... só vou tentar devagar um pouco, mas eu volto. Mas eu vejo pessoas, às vezes, que vêm de outros contextos, e elas chegam, às vezes, com essa crise de fé. Parece que na igreja que eu estava, eu sentia mais Deus. Parece que na igreja que eu estava, eu tinha mais emoções tocadas por Deus. Minhas emoções eram tocadas por Deus. E parece que eu estou mais fria. E aí o exemplo que eu gosto de usar, para tentar ajudar essas pessoas, é o seguinte. Sabe quando a gente é criança e qualquer brinquedinho que te dão, você ou sorri ou você fica muito triste, né? Se tirar o brinquedinho, que às vezes é bobinho demais aquele brinquedinho, mas, nossa, isso mexe com você, você vai abrir o berreiro. E qualquer coisa também te dá alegria. Por quê? Porque você é uma criança. Mas depois que você amadurece um pouquinho, esse brinquedo já não faz tanta cócega no seu coração. Por quê? Porque você amadureceu. O processo de amadurecimento traz uma reorientação das nossas emoções que é saudável. Não é algo ruim que está acontecendo com a gente. E aí a gente leva essa pessoa que às vezes está numa crise de fé, por que antes eu sentia mais? Parece que eu tinha aquelas experiências, né, mais fortes ou tangíveis com Deus e agora não tenho mais. Mas que experiências eram essas? Será que isso não faz parte daquela sua caminhada de cristão, né, ou cristã? Ainda quando você era uma criança, você conhecia muito pouco das verdades bíblicas. As suas emoções não eram tocadas pela palavra de Deus, por essas grandes verdades do evangelho,
mas talvez eram tocadas por outras coisas, que te ofereciam esses brinquedos e você às vezes se perdia nesse caminho. E agora você está tendo a oportunidade de reorientar sua vida naquilo que vale a pena, o evangelho. E a pergunta que eu teria para ela, eu falando isso essa semana com uma mulher lá na igreja, a pergunta que eu teria para ela é: o quanto o evangelho faz você chorar agora? O quanto o evangelho toca suas emoções? O quanto o evangelho faz você sorrir agora? É aí que você sabe se a sua vida está centrada no evangelho. Ou se a sua vida está centrada nessas outras atrações. Emocional. Que mexe que somos seres emocionais e é importante, a Bíblia não é contra elas. Só que, biblicamente, se a gente for falar aqui da alegria, aonde nós devemos exultar, no quê, por quê, me parece que é uma vida orientada pelo evangelho e não em outras questões.